Olá a todos, que Deus em sua infinita bondade nos ampare, nos fortaleça, nos ilumine. Nós hoje trouxemos do livro Estude Vida e Viva, que é um livro com psicografia do Chico Xavier e do Valdo Vieira, e com mensagens dos espíritos de Emmanuel e André Luiz. E é um capítulo que ele fala sobre as influenciações espirituais sutis, o quanto nós estamos sujeitos a essas influenciações, porque sabemos que o intercâmbio de pensamentos entre nós e os espíritos desencarnados ele é intenso, Tanto que o Livro dos Espíritos nos diz que a influência que eles exercem sobre o nosso pensamento é muito maior do que nós imaginamos. Então, nesse intercâmbio constante, nós estamos sujeitos, então, a essas influências nem sempre saudáveis, nem sempre benéficas, e nem sempre nós percebemos com clareza essas influências, esses pensamentos que nos atingem. Então aqui no texto ele nos diz: sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo, perdurando há várias horas sem causa orgânica ou moral de destaque, avente a hipótese de uma influenciação espiritual sutil. Então vejam, essas situações em que nós vamos alimentando uma tendência ao derrotismo, um pessimismo, uma tristeza indefinida, sem que haja nenhuma causa, seja física ou seja moral, nada de grande relevância que tenha acontecido que nos ajudaria a entender a razão. Então, quando essas situações elas ocorrem no nosso dia a dia, sem uma causa aparente, sem um motivo justo, claro, ele nos convida a analisarmos que pode ser que seja uma dessas influenciações sutis. E ele diz: seja claro consigo para auxiliar os mentores espirituais a socorrer você. Essa é a verdadeira ocasião da humildade, da prece e do passe. Então, quando ele diz que sejamos claros para auxiliar para que os mentores possam nos auxiliar, é avaliarmos no autoconhecimento quais têm sido os nossos pensamentos. Será que esses pensamentos que nos surgem, eles são compatíveis com os pensamentos que nós alimentamos? Para que pouco a pouco nós possamos diferenciar aqueles pensamentos que são nossos daqueles que nos são sugeridos, Então é muito importante essa avaliação e é o momento ali, como ele fala, da humildade, de analisarmos com muita sinceridade a nós mesmos. É a hora da prece para que a prece, a oração, fortaleça ali as nossas defesas, melhore o nosso padrão vibratório, o nosso padrão de pensamento. E o passe, que nesse momento, pela pandemia, não estamos recebendo ali um passe direto, nas reuniões que existem é um passe ali mais coletivo, mas o passe sempre é um recurso de grande importância para o fortalecimento, para a nossa defesa. E ele cita aqui alguns fatores que revelam essas influenciações. Por exemplo, dificuldade de concentrar ideias em motivos otimistas. Aqueles dias em que a nossa cabeça fica só em fatos negativos, aquele pensamento de que nada vai dar certo, de que o dia vai ser complicado. Então, essa concentração em situações pessimistas, elas podem indicar ali uma influência sutil. A ausência de ambiente íntimo para elevar os sentimentos em oração ou concentrar-se em leitura edificante. Então, aquelas situações em que fazemos ali a nossa prece regularmente, habitualmente, e sem um motivo aparente a gente começa a não ter vontade de fazer a prece. Ou um livro que estávamos ali lendo empolgados, e sem um motivo aparente temos uma dificuldade muito grande de continuar ali a leitura. Isso pode se perdurar ali por vários dias. Então, se não há uma razão aparente clara, também pode ser o indício dessa influenciação sutil. Indisposição inexplicável, tristeza sem razão aparente, pressentimentos de desastre imediato. Então essa falta de vontade, essa indisposição, uma tristeza que do nada ali vem aquela vontade de chorar, uma certa melancolia,
Ou aqueles pressentimentos, né? Eu não vou sair de casa porque vai acontecer isso, eu não vou fazer ali uma viagem a trabalho necessária às vezes, porque vai acontecer outra coisa, enfim. Começa a vir uma série de pressentimentos ali difíceis, de desastres, e a gente percebe que na maioria esmagadora das vezes não acontece nada e pode ser de fato ali uma perturbação para atrapalhar a nossa rotina, as nossas atividades necessárias. Aborrecimentos e manifestos por não encontrar semelhantes ou assuntos sobre quem ou que descarregá-los. Então ficamos irritados, aborrecidos, porque não encontramos pessoas, às vezes, para dividir as nossas dificuldades, né? E esse aborrecimento também vem do nada. A gente fala às vezes para alguém, poxa, você está me aborrecendo, você está me irritando, mas pode ser que nós estejamos aborrecidos, nós estejamos irritados e nós projetamos, canalizamos no outro a nossa irritação, né? Pessimismos subreptícios, né? Aqueles que chegam sem motivo, irritações surdas, queixas, exageros de sensibilidade e aptidão a condenar quem não tem culpa. Então, aquelas situações que nós ficamos extremamente sensíveis, qualquer coisa nos incomoda, nos deixa tristes, e começamos ali a condenar pessoas que não têm absolutamente nada a ver com aquela situação, né? Então, esse pessimismo sem motivo, essas irritações também repentinas, né, que no momento a gente está bem, segundos depois, por pequenas coisas, nos aborrecem muito, nos deixam com irritação muito grande e passamos a acusar o outro ali, também pode ser um desses sintomas. Interpretação forçada de fatos e atitudes suas ou dos outros, que você sabe não corresponder à realidade. Então vemos ali algum fato e imediatamente nós já tiramos uma conclusão, uma dedução, né? Criamos ali na nossa mente toda uma história que depois com calma a gente vai perceber que aquilo era fruto somente do nosso pensamento, que aquilo não havia nenhum motivo concreto para alimentarmos aquele pensamento, aquela história. Mas sabemos que espíritos ali obsessores, eles podem projetar na nossa mente pensamentos, até imagens, né? Até toda uma cena se desenrolando, mas que aquilo não é nosso, são projeções, são influências. Se a gente não estiver bem, nós vamos acalentando, alimentando aqueles pensamentos e acusando ali pessoas que não têm nenhuma relação com o fato, né, que nós estamos alimentando. Hiperemotividade ou depressão raiando na iminência de pranto. Comentamos já um pouco isso, né? Aquela emoção à flor da pele, descontrolada, né? Que acaba ali minando ali a nossa resistência, a nossa energia, porque tudo nos incomoda ali profundamente, até as menores coisas. Isso pode gerar ali até um estado depressivo, né? Se alimentamos esses pensamentos difíceis com essa sensibilidade tão aflorada, né? Que as pessoas falam às vezes, nossa, eu tenho que pisar em ovos com ele porque estamos de tal maneira ali melindrados, suscetíveis a essa sensibilidade extremada que tudo nos incomoda. Ânsia de investir-se no papel de vítima ou de tomar uma posição absurda de automartírio. Então vejam que nós podemos nos sentir vítimas, que todos estão contra nós, podemos alimentar até um sentimento de que estamos sendo perseguidos, de que as pessoas querem, popularmente falando, puxar o nosso tapete no ambiente profissional ou dentro da própria ambiente familiar, e podemos tomar uma atitude, como ele fala que é absurda, de automartírio, em que nós procuramos a dor, o sofrimento, para que as pessoas tenham pena de nós, né? Para alimentar esse pensamento, essa posição de que nós somos vítimas, que não somos amados, que não somos compreendidos. Mas isso pode ser ali uma dificuldade nossa potencializada por esses espíritos, nessas influências espirituais sutis.
teimosia em não aceitar para você mesmo que haja influenciação espiritual consigo. Mas passados minutos ou horas do acontecimento, vem-lhe a mudança de impulsos, como arrependimento, a recomposição do tom mental e não raro a constatação de que é tarde para desfazer o erro consumado. Então, esse é um fato, essas influenciações, elas podem acontecer e acontecem com todos nós, sem exceção. Então, a partir do momento que nós jamais admitimos que elas podem ocorrer, nós acabamos ali não tomando os cuidados necessários. Então, nessa resistência de que essa influência pode acontecer, nós acabamos então desprezando o fato de que nós somos sim todos pessoas suscetíveis, né? E essa resistência, achando que somos seres ali amplamente protegidos ou seres iluminados ou que estamos imunes a essas influências, elas nos desarmam, né? Tanto que a gente esquece ali do que Jesus nos ensinou, do orai e vigiai. Orai e vigiai sempre, sempre, né? Porque como seres humanos que somos falíveis, é muito natural que em alguns momentos essas influências ocorram. Então, quando nós não aceitamos que isso pode acontecer, né, tomamos atitudes, posições que, quantas vezes, como ele fala, nos arrependemos depois, percebemos ali que não estávamos no momento de serenidade, mas nem sempre é possível retomar e reparar aquilo que foi feito. Ele diz ainda, são sempre acompanhamentos discretos e eventuais por parte do desencarnado, imperceptíveis ao encarnado pela finura do processo. Então, nas obsessões mais intensas, fica patente, fica claro ali que existe um processo bem instalado, mas essas obsessões mais simples, essas influenciações sutis, nós temos uma dificuldade maior de perceber, né? O espírito responsável pode estar tão inconsciente de seus atos que os efeitos negativos se fazem sentir como se fossem desenvolvidos pela própria pessoa. Então vejam que até um espírito que provoca essa influência, talvez ele nem tenha consciência do que ele está fazendo, né? A própria presença dele com vibrações difíceis pode ali nos incomodar, pode nos trazer ali um mal-estar físico, emocional, espiritual, sem que não necessariamente aquele espírito que está provocando ele tenha plena consciência disso. Porque quem são os espíritos que se aproximam de nós? Podem ser espíritos que nos querem mal, outros que nos querem bem, e aqueles que não têm nem afinidade, nem dificuldades conosco, mas eles se aproximam pela afinidade dos nossos gostos, das nossas tendências, dos nossos pensamentos. Então eles se sentem bem, eles se sentem confortáveis estando na nossa presença e podem, nessa companhia, nos transmitirem, ou nós transmitimos a eles também, influências nem sempre benéficas, nem sempre agradáveis. Quando o influenciador é consciente, a ocorrência é preparada com antecedência e meticulosamente, e cuidadosamente, às vezes, dias e semanas antes do sorrateiro assalto marcado para a oportunidade de encontro em perspectiva, numa conversação, num recebimento de uma carta, num clímax de negócio ou numa crise imprevista de serviço. Então, quando aquele espírito que nos influencia, ele está consciente, ele pode ali habilmente, cuidadosamente, aguardar uma ocasião propícia em que não estejamos bem, como ele fala aqui, uma situação de um negócio, de uma crise no serviço, aproveitar essas situações pontuais para que essa influência ela seja mais efetiva em relação a nós. Não se sabe o que tem causado maior dano à humanidade. Se as obsessões espetaculares, individuais e coletivas, que todos percebem e ajudam a desfazer ou isolar, ou essas meio-obsessões de quase obsediados, despercebidas, contudo bem mais frequentes, que minam as energias de uma só criatura incauta, uma criatura ali desprevenida, mas influenciando o roteiro de legiões de outras. Então vejam que não se sabe o que tem causado mais impacto.
as grandes obsessões, aqueles processos em que claramente ali há uma influência deletéria, uma influência ruim, negativa, ou se essas obsessões tão sutis, silenciosas, em que muitas vezes nós não percebemos, mas elas vão silenciosamente minando ali a energia, a resistência, a fé daquele que não toma ali os devidos cuidados. Quantas desavenças, ele diz, quantas separações e fracassos não surgem assim, nesses momentos. Estude em sua existência se nessa última quinzena você não esteve em alguma circunstância com características de influenciação espiritual sutil. Estude e ajude a você mesmo. Então ele nos convida para que nos avaliemos, estudemos para perceber se nos últimos 15 dias essas situações aqui relatadas, elas não acontecerão conosco, E muito provavelmente em algum momento, em uma ou outra situação, nós acabamos ali abrindo brechas para essas influências. Por isso ele fala da importância tão grande do cuidado com a prece, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com as nossas intenções, com os nossos anseios, com os nossos desejos, para que nós estejamos ligados ali aos espíritos amorosos que nos querem bem, que nos fortalecem. Então, sempre importante a prece, uma leitura ali edificante, uma boa música, procurarmos ali o silêncio dentro de nós mesmos, para que as influências dos espíritos amorosos, elas nos alcancem e nos fortaleçam. Então nós vamos encerrando por aqui, mais uma vez gratos a Deus, a Jesus, e que ao longo dessa semana não nos falte a fé, a confiança e a certeza de que somos amparados, mas igualmente os espíritos aguardam o nosso esforço, a nossa dedicação, o nosso trabalho. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite. Que a paz de Deus e a paz de Jesus envolva os nossos corações. Quanta gratidão sentimos, Pai, pela bênção da vida, por mais um dia, pela oportunidade de mais um encontro, de estarmos reunidos em Seu nome, Pai. Que possamos fazer bom uso, possamos aproveitar esse encontro maravilhoso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Do livro Contos desta e Doutra Vida, psicografado pelo Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X. Posições. Há longo tempo, compareceram no tribunal divino 2 homens recém-chegados da terra. Um trazia o sinal da muleta em que se apoiara. Outro mostrava as marcas da coroa que lhe haviam adornado a cabeça. Fariam prova de humildade para voltarem ao mundo ou seguirem além. Postos um a um na balança, o primeiro acusou enorme peso. Era ainda presa fácil de lutas inferiores, parecendo balão cativo. O segundo, no entanto, revelava grande leveza. Poderia viajar em demanda dos cimos. Cimos significa topo, a evolução. Inconformado com tudo, disse o primeiro: onde a justiça divina?
Fui mendigo paupérrimo enquanto ele, e indicando o outro, enquanto ele era rei. Passei fome, ao passo que muita vez o vi no banquete lauto. Esmolava na rua, avistando na carruagem. Conhecia a nudez, reparando sob manto dourado, quando seguia em triunfo. Vivia entre os últimos, ao passo que ele sempre aparecia como o primeiro entre os primeiros. Então ele se compara ali, inconformado com a leveza daquele que tinha sido rei na terra. Ele que havia sido mendigo, ele estava revoltado, né? Ele se achava injustiçado. O outro, que era o rei, baixou a cabeça, humilhado, em silêncio. Mas o amigo sereno, que representava o Senhor, falou persuasivo. Viste-o na mesa farta, mas não lhe percebeste os sacrifícios ao comer por obrigação. Notaste-o de carro, entretanto, não lhe observaste o coração agoniado de dor ante os problemas dos súditos a que devia assistência. Fitaste-o sob dourado manto nos dias de júbilo popular. Todavia, não lhe contemplaste as chagas de sofrimento moral diante das questões insolúveis. Conheceste-o entre os maiorais da terra. Entretanto, não sabes quantos punhais de hipocrisia e de ingratidão trazia cravados no peito, embora fosse obrigado a sorrir. Além disso, na posição de soberano, podia ferir e não feriu, humilhar e não humilhou a ninguém, prejudicar e não prejudicou, desertar e não desertou. Na situação de mendigo, não foste lançado a semelhantes problemas da tentação. Então, esse espírito amigo, ele faz com que o mendigo enxergue a situação com outro olhar. É aquilo, né? Nós, na nossa pequenez, achamos sempre que a grama do vizinho é mais verde. É muito fácil nós julgarmos e falarmos que o rico não passa pelas dificuldades que nós passamos, mas nós não estamos dentro da prova dele para saber as dificuldades que ele vive. Mais à frente nós vamos ver no Evangelho a dificuldade que é da prova da riqueza. E ele relata aqui com bastante propriedade, né? Onde ele viu mesa farta, havia o sacrifício de comer por obrigação, de comer ao lado de pessoas que muitas vezes estavam tramando contra ele, que não gostavam dele, que não eram amigos dele. Outras tantas ali, aquele peso de conduzir pessoas, de suas decisões impactarem na vida de muitas pessoas. Imaginemos aqui um empresário que conduz uma empresa. Ele não é só responsável por aqueles que são seus empregados, seus assalariados, né, seus colaboradores. Ele também é responsável pelas famílias, pelos empregos que são gerados ao redor dessa companhia, dessa empresa. A mesma coisa os governantes. Tantas dificuldades essa exposição pode lhes acarretar. Lembrando que nós devemos orar por eles, pela vitória deles no bem, e não criticá-los. Eles são ali diariamente bombardeados por críticas, por sentimentos ali inferiores, de cobiça. Então, o Espírito fez o mendigo ver com outro olhar a dificuldade que esse monarca teve e que, no entanto, ele não se deixou levar ali pelo poder, né? Que é muito difícil. Ele não prejudicou a ninguém, ele não humilhou ninguém, né? Ele suportou com coragem a dificuldade da prova da riqueza, ao passo que o mendigo não tinha suportado a sua prova da pobreza. Ele estava o tempo todo se comparando, né? E desejando
estar no lugar do rico. E como seria para ele? Será que ele poderia vencer? Ou ser vítima aí de novos arrastamentos? O que nós temos que ter em mente é que nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, com todos os instrumentos, todas as ferramentas aí necessárias para nós vencermos. Não há necessidade de desejarmos a vida do outro, a facilidade que nossa pequenez enxerga na vida do outro, porque nós não sabemos das suas dificuldades. Todos nós passamos por dificuldades, por provações. Diante do companheiro triste, o ex-monarca recebeu passaporte para a ascensão sublime. Sozinho e em lágrimas, perguntou então o ex-mendigo: "E agora?" O ministro angélico abraçou, sensibilizado, e informou: "Agora renascerás na terra e serás também rei." E nós sabemos aqui, através da doutrina, que passamos por inúmeras encarnações. Ora somos ricos, ora somos pobres, ora somos saudáveis, ora somos doentes. Em algumas nós teremos ali a bênção de um lar equilibrado, de um lar feliz, de uma família. E outras, a prova ali da solidão, do abandono, da orfandade. Tudo isso, cada uma dessas provas, são necessárias para a nossa evolução. Não é que todas vamos passar por todas, nós vamos passar por aquelas que são necessárias para a nossa evolução. E aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, de Kardec, o capítulo 16, item 7, utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria. Se a riqueza devesse ser um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, assim como se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus, que a dispensa, teria colocado nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem recursos, pensamento que repugna à razão. Todos nós encarnamos para vencer. Seja uma prova mais fácil, seja uma prova mais difícil, né? É possível vencer a prova da riqueza. Tanto é que nós vimos aqui no livro Contos desta e doutra vida. A riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria pelos seus arrastamentos, as tentações que dá e a fascinação que exerce, né? O poder realmente, o destaque, ele exerce um fascínio. Quando a gente percebe que a gente está em evidência, a gente tem que parar e pensar, não, né? Não vamos nos deixar levar, porque é muito fácil a pessoa se fascinar, se perder. É o excitante supremo do orgulho, do egoísmo e da vida sensual, como eu falei anteriormente. Tem pessoas que ficam ali te bajulando, né? Exaltando, aplaudindo tudo que você fala e faz. E o que você está falando e você está fazendo é realmente o correto? É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta seus pensamentos do céu. Está exatamente ligada à matéria, né? Você tem facilidades, você pode ter conforto, você pode comprar tudo que você quiser quando você é rico. Produz uma tal vertigem que se vê, frequentemente, aquele que passa da miséria à fortuna esquecer depressa a sua primeira posição, aqueles que o dotaram, aqueles que o ajudaram, e se tornar insensível, egoísta e em vão. E é verdade, né? Parece que ficou rico e esqueceu da sua história. Mas, do fato de tornar o caminho difícil, não se segue que o torne impossível e não possa se tornar um meio de salvação nas mãos daquele que dela sabe se servir. Como certos venenos podem devolver à saúde se são empregados a propósito e com discernimento.
Então, sejamos justos, porque existem muitas pessoas que são ricas e que servem aí, fazem bom uso dessa prova. Elas desenvolvem outras pessoas, elas contribuem, doam, né? Através ali da sua inteligência, fazem com que as pessoas ao seu redor cresçam. Por outro lado, né, existe aquela questão da cobiça muito forte, às vezes levando até a mesquinhez, né? Quantas disputas ocorrem por conta do dinheiro? Quando Jesus disse ao homem que o interrogou sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfazei-vos de todos os vossos bens e segue-me, ele não entendia estabelecer como princípio absoluto que cada um deva se despojar daquilo que possui, e que a salvação não tem senão esse preço, mas mostrar que o apego aos bens terrestres é um obstáculo à salvação. Esse jovem, com efeito, se acreditava quite porque tinha observado certos mandamentos e, todavia, recua ante a ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até esse sacrifício. Aqui ele se reporta a passagem que está no início desse capítulo, onde o jovem rico pergunta, né, a Jesus o que ele teria que fazer para se salvar. Eu vou ler aqui, ele fala: então um jovem se aproximou dele e lhe disse: bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Exatamente foi isso que foi perguntado. E Jesus falou, né, para ele se desfazer dos seus bens e segui-lo. Mas aqui ele estava dando um exemplo para ele de caridade. E até pegando o texto que nós lemos anteriormente, vocês poderão ver, né? Nós poderemos aqui deduzir que mesmo aquele que encarnou como mendigo, ele não conseguiu vencer, né? Ele não conseguiu. Então a prova dele era mais fácil, mas ele não conseguiu vencer. Ele também mostrava o apego aos bens terrestres. No início do texto fala que ele estava cativo, que ele parecia um balão cativo, porque ele desejava, né? Ele desejava no coração dele ter desfrutado de todo esse conforto do rico. Então ele também estava apegado aos bens terrestres. A proposição que Jesus lhe fez era uma prova decisiva para pôr a descoberto o fundo do seu pensamento. Aqui voltando à questão do jovem rico que questiona Jesus. Ele podia, sem dúvida, ser um perfeito homem honesto, segundo o mundo, não fazer mal a ninguém, não maldizer seu próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar a seu pai e a sua mãe, mas não tinha verdadeira caridade, porque sua virtude não ia até a abnegação. Eis o que Jesus quis demonstrar. Era uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras, tomadas em sua acepção rigorosa, seria a abolição da fortuna como nociva à felicidade futura e como fonte de uma multidão de males sobre a terra, e seria, além disso, a condenação do trabalho que a pode proporcionar. Consequência absurda que conduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é a lei de Deus. Aqui Kardec explica que o rico ele não está condenado. E também a necessidade do trabalho, do desenvolvimento. Nós não podemos esquecer que existem muitas fortunas que são fruto de um trabalho, de uma vida. Outros são de herança, mas que sem o trabalho a herança acaba sendo toda consumida. Então nós precisamos trabalhar, nós precisamos nos desenvolver. O trabalho ele supre as nossas necessidades físicas, né? Nos alimentando, nos abrigando, nos vestindo, mas também ele supre a nossa necessidade de desenvolvimento. Nós estamos na Terra encarnados para nos desenvolver, né? Sem isso, nós estaríamos, como ele diz aqui, condenados a uma vida selvagem, ao estacionamento. Se a riqueza é fonte de muitos males,
Se ela excita tantas más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, é preciso se tomar não a coisa, mas ao homem que dela abusa, como abusa de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser mais útil. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza não devesse produzir senão o mal, Deus não a teria colocado sobre a terra. Cabe ao homem dela extrair o bem, ou seja, fazer bom uso. Se ela não é um elemento direto do progresso moral, essa contradita um poderoso elemento de progresso intelectual. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pelo aprimoramento material do globo. O deve desbravar, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce sem cessar, é preciso aumentar a produção. Se a produção de uma região for insuficiente, será preciso ir a procurar ao longe. Por isso mesmo, as relações de povo a povo se tornam uma necessidade. Para os tornar mais fáceis, é preciso destruir os obstáculos materiais que as separam, tornar as comunicações mais rápidas. Para esses trabalhos, que são a obra dos séculos, o homem teve que tirar os materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executá-los mais seguro e mais rapidamente. Mas, para realizá-los, foram precisos recursos. A necessidade o fez criar a riqueza, como fez descobrir a ciência. E é verdade, né? A ciência está ligada, né? Não só às pesquisas, mas quem patrocina essas pesquisas, mas quem investe nessas pesquisas. A atividade necessitada por esses mesmos trabalhos aumenta e desenvolve a sua inteligência. Essa inteligência que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. A riqueza sendo o primeiro meio de execução, sem ela não mais grandes trabalhos, não mais atividade, não mais estímulo, não mais pesquisas. É, pois, com razão considerada como um elemento de progresso. Então, que nós possamos refletir sobre essa prova e nos esforçarmos em vibrar pelo bem, vibrar por essas pessoas que abraçaram a prova do poder e da riqueza, para que eles acertem, né? E de nossa parte, aceitarmos a condição onde nós nos encontramos, nos desenvolvermos aonde nós nos encontramos, né? Onde nós fomos convidados a servir, sem cobiçar o outro, dando conta daquilo que foi confiado a nós. Que Jesus nos abençoe e nos ampare, que possamos ser sempre instrumento de amor e paz, e trabalharmos aí pela nossa evolução, né? Quando nós voltarmos à pátria maior, que nós possamos ter a aventura ali, a alegria de responder que nós conseguimos dar conta de tudo que nos foi confiado, por acréscimo da misericórdia de Deus. Uma boa noite a todos, que fiquemos em paz.